Boa tarde a todos, me chamo Renan, sou gestor de projetos aqui do Cimex. Enquanto nós aguardamos os demais acessarem a live, nós vamos passar alguns vídeos dos nossos patrocinadores que estão promovendo esse evento e proporcionando que a gente tenha essa live no dia de hoje. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Sou Paulo Scopel, proprietário da Inova Matrizes, esse ano completa 20 anos. Trabalhamos basicamente na construção de matrizes de injeção de plástico, atendendo diversos segmentos, a indústria automotiva, a indústria branca, agrícola, brinquedos, utilidades domésticas. Construção de moldes e matrizes até 15 toneladas, né? Quando a gente conversou a primeira vez na análise que ela fez, a gente identificou uma dificuldade na gestão financeira da empresa, né? E a questão do nosso processo interno da qualidade. Os consultores lá que nos atenderam, a gente foi muito bem atendido. Melhorou bastante a questão de organização financeira, né? Essa questão do fluxo de caixa, que a gente conseguiu reorganizar ele. Mas o ponto principal foi na questão da qualidade, que ele pegou desde o início assim, do nosso processo, né, de fabricação até o final, até o pós-venda, tudo. E, a gente teve um sucesso incrível assim, num período de pouco tempo, né? Se eu puder aconselhar, eu acho que vale muito a pena, né, o programa. Eu sempre tive um pé atrás assim, com esses programas do Sebrae, né, por não acreditar muito, né, mas hoje eu indico para todo mundo aí, quem puder fazer o programa do Sebrae, é muito interessante, auxilia demais, principalmente no nosso setor, né, de ferramentaria. A maioria vem de chão de fábrica, então não tem aquela experiência administrativa. Eu super indico o projeto do Sebrae. O auxílio do Cimex também é muito importante nessa fase que a gente está passando agora. Só tenho a agradecer primeiro ao Cimex, que nos oportunizou, né, esse convênio com o Sebrae, né, e depois o Sebrae com os seus consultores. Foi muito bem atendido, está sendo muito bem atendido e a gente está continuando, né. Mais uma vez, boa tarde a todos. Para quem entrou depois e não me conhece, eu me chamo Renan, sou gestor de projetos aqui do Cimex. Agradecemos a presença de todos no dia de hoje, é muito importante poder contar com vocês em mais essa live.
É importante colocar que a indústria enfrenta inúmeros desafios, especialmente nos dias de hoje, questões de Covid, matéria-prima, oscilação do dólar atrapalhando as operações internacionais. Ou seja, cada vez é mais difícil manter a competitividade. E para manter a competitividade é muito importante estar atento e estar atualizado frente às novas oportunidades que o mercado traz. Porque uma vez que você desenvolve essa competitividade, você melhora a empresa, mas também o setor e a economia como um todo. E seguindo nessa linha, que é o papel do CIMEX, nós queremos transformar a região para impulsionar as mudanças tecnológicas e sociais. Seguindo esse princípio, a live de hoje ela vai tratar sobre o IoT. O nosso objetivo é que vocês saiam da live no dia de hoje sabendo o que é o IoT, os elementos necessários para se criar uma rede de IoT e como a minha empresa pode estar aproveitando as oportunidades geradas pelo IoT. Para falar sobre isso, nós trouxemos o Diego Schilling-Wein, ele é Head de Operações e Founder da Cirrus IoT, startup premiada como a Top 1 do Brasil na categoria IoT do 100 Open Startups. O Diego atua no desenvolvimento e implementação de processos de controle e visibilidade industrial baseados em softwares e hardware com direcionamento para Smart Manufacturing e IoT. Ele é formado em administração e pós-graduado em gestão de infraestrutura em nuvem. Ele atua na área de tecnologia e gestão de processos de manufatura há mais de 12 anos, com projetos de otimização fabril implantados nas maiores indústrias do país. Ao final da exposição vai haver então um espaço para as perguntas. Pedimos que as dúvidas que vocês tiverem podem ser inseridas no chat ao longo da apresentação, que no final a gente vai ter então o espaço. Diego, é com você. O convite é sempre um prazer estar participando dos eventos aí. Vou começar apresentando um pouquinho também da minha empresa, tá? O Renan já fez aí uma introdução sobre o meu perfil, né? Eu represento hoje, faço parte, sou um dos fundadores da Cirrus. Nós somos uma startup aqui do Rio Grande do Sul, a gente fica em Novo Hamburgo, especializada em trabalhar com internet das coisas para ambiente industrial, tá? A gente hoje tem 3 grandes áreas aqui dentro da empresa, então a gente trabalha com hardwares, que são os devices físicos que a gente conecta nas máquinas em determinados pontos, né? A parte de plataforma, que é onde eventualmente nossos clientes visualizam a informação que está acontecendo com as máquinas, e a parte de inteligência artificial que a gente entra com essa ideia de analytics, tá? A gente se posiciona hoje como uma empresa que auxilia as indústrias no processo de digitalização das suas operações, né? Ou seja, de pegar o mundo físico e transformar ele em virtual, né? A gente ficou em top 1 como uma startup que mais se relacionou com grandes empresas em 2020 pelo ranking da 100 Startups, e esse ano a gente ganhou o prêmio de campeãs da inovação pela revista Amanhã como uma das 50 empresas mais inovadoras do país. Feita essa primeira pequena introdução aí, pessoal, começar a me aprofundar um pouco sobre o assunto, né? O primeiro ponto é a gente entender o que é IoT, né? O IoT nada mais é do que nós tentarmos entender ou visualizar no mundo virtual as coisas físicas, né? Então, vocês imaginem o seguinte, se eu tenho uma máquina, uma prensa dentro da minha indústria, né? Por exemplo, tem uma indústria que trabalha com estamparia, beleza, se eu parar do lado dessa prensa, eu ficar observando ela, eu vou saber quantos produtos ela produziu, eu vou saber a velocidade que o ciclo dela está trabalhando, eu vou saber quanto que ela consumiu de aço, eu vou saber um monte de informações sobre esse equipamento. Mas eu, como ser humano, eu vou ter que ficar anotando isso, por exemplo, num papel, ou registrando no celular, ou fazendo algum tipo de registro, né? Quando a gente começa a expandir isso para 5 máquinas, 10 máquinas, 20 máquinas, 30 máquinas, começa a ficar humanamente impossível de fazer isso, né? Então aí que começou a entrar esse conceito de IoT, que é o quê? Como que eu conecto essas máquinas para que eu possa ver o que elas estão fazendo, né? Mas de uma forma organizada e sem a necessidade de um ser humano fazendo essa coleta, né? Aqui a gente está falando mais de indústria, mas a gente pode imaginar isso para qualquer coisa. Eu posso imaginar isso para uma empresa, por exemplo, que tem vários ar-condicionados e quer controlar a temperatura que está em cada ambiente, e quer que esses ar-condicionados automaticamente se balizem por essa temperatura ambiente, né? Ou qualquer coisa que vocês puderem imaginar que a gente queira que conecte com a internet para a gente ter a visibilidade do que está acontecendo. Então, a internet das coisas, o objetivo dela é transformar o mundo físico, né,
em um mundo virtual, ou ter um gêmeo digital. Esse é o objetivo maior, né? É o poder ver no digital exatamente o que está acontecendo no mundo real, né? Quando a gente fala de uma realidade de poucos equipamentos ou pouca captação de dados, às vezes a gente acha que mas a minha indústria tem 5 máquinas, a minha indústria tem 3 máquinas, ela tem 15 ou 20 ou 30. Não é tão importante assim para mim, porque eu consigo controlar lá no papel, por exemplo, essa informação, né? Mas quando a gente vai para a realidade, a gente vê que, além de ser importante ter essa informação digitalizada, mais importante do que isso é ter uma informação que é real, né? E isso muitas vezes a gente sabe que o ser humano ele não foi feito para ficar registrando ali o documentinho, marcando um minutinho, segundinho, esse tipo de coisa. A gente tem um percentual de erro, né? Que vai fazer que no futuro, quando eu for querer evoluir minha indústria lá, eu quero trabalhar no futuro com inteligência artificial. Se eu não tiver uma captura de dados, né? Não tiver uma internet das coisas bem estruturada, capturando os dados com segurança, eu nunca vou conseguir avançar muito nesse conceito, né? Então, como eu já estava colocando, né? O objetivo macro sempre é chegar no digital twin, né? Que então a gente poder ter o mundo físico, né? Copiado pelos mundos virtuais. Eu consegui ter essa visão, né? De que o mundo físico está aqui, o mundo virtual está ali. Se eu olhar os dois, a informação tem que estar replicada, né? Esse é o maior objetivo do IoT, seja IoT para cidade, seja IoT para indústria, seja IoT para qualquer coisa. É poder ter uma cópia digital do que efetivamente está acontecendo na empresa, né? E quando a gente fala de indústria, se fala muito de indústria 4.0, né? Olha, a minha empresa quer ser uma indústria 4.0, a minha empresa está trabalhando para ser uma indústria 4.0, e às vezes esse termo ele fica ele fica grande demais, né? E aí no final das contas a gente não sabe, tá, mas onde começa a indústria 4.0? Como que eu começo a indústria 4.0? Como que eu estabeleço por qual é o ponto mais importante de eu iniciar, né? E eu gosto muito de utilizar esses quatro pontos aqui, né? Essas 4 fases da indústria 4.0 para a gente entender aonde a nossa indústria está e o que eu preciso fazer primeiro, né? Muitas vezes o pessoal confunde que, por exemplo, indústria 4.0 é robôs, por exemplo. Não, eu tenho um robô, eu sou indústria 4.0. Bom, na verdade, a robotização, né, ela está lá na indústria 3.0. Ela é antes, né? Agora, se eu tiver, por exemplo, um robô que possui um CLP lá e eu consigo conectar nesse CLP e obter informações, eu tenho visibilidade, por exemplo, num dashboard, num celular, sobre como é que aquele robô está performando, bom, aí eu comecei a entrar no primeiro ponto da indústria 4.0, eu comecei a chegar aqui, ó, na visibilidade, tá? Então, o primeiro ponto, quando se fala de indústria 4.0, e por isso que o IoT é tão importante, porque ele é considerado uma tecnologia habilitadora, então ele vai ser a tecnologia que mais rápido e vai habilitar as demais, né, que vem na sequência, como a realidade aumentada, digital twin, tudo que a gente vê aí, que se fala depois, né? Ele vai me trazer visibilidade. Então, quando você for pensar em estabelecer, em dar os primeiros passos no que tange a indústria 4.0, o IoT é muito importante por isso, porque ele vai lhe trazer visibilidade, né, das suas operações. Então, você vai pegar uma máquina lá, qualquer que seja da sua indústria, uma calandra, uma prensa, uma injetora, o que for, e você vai conectar ela utilizando algum dispositivo IoT, né? Então, basicamente, você vai colocar algum equipamento que vai trazer dados que são importantes para a sua empresa avaliar. Quando a gente fala também disso, não se preocupem, principalmente no início, em trabalhar com muitos dados. Não pensem assim, olha, eu vou conectar essa injetora aqui, por exemplo, mas eu preciso ter 50 variáveis da injetora porque eu preciso avaliar todas. Calma, porque você vai precisar primeiro entender o que está acontecendo. Se você tiver 50 variáveis, você não vai conseguir focar muito bem no que trabalhar primeiro. Então, tenta focar no mais crítico. Traz umas 2, 3 variáveis. Quantas peças minha injetora produz por dia? Qual o ciclo que eu estou fazendo nessa injetora? Que temperatura daqui a pouco está ocorrendo a minha injeção? A temperatura do canhão? Alguma coisa nesse sentido que vai te trazer uma visão um pouco mais de qualidade desse item também. Legal. Então, conectei o dispositivo lá, obtive as minhas informações dele e estou tendo visibilidade. Opa, legal. Já estou conseguindo enxergar minha fábrica em tempo real. Consigo abrir meu celular ali e ver minha máquina operando. Já deu o primeiro passo. Já dá para se dizer que a sua indústria ela deu o primeiro passo do 4.0.
Depois disso, você vai começar a se questionar, né? Então, por que determinados comportamentos acontecem? Por que minha máquina produz mais de tarde e produz menos de manhã? Por que eu tenho ciclos mais elevados na sexta do que eu tenho na segunda? E você vai começar a se questionar e vai entrar para a segunda fase da 4.0, que é a transparência, que é entender o que é que está acontecendo, né? Porque o objetivo, na verdade, é a gente chegar nesse cara aqui, que é a predição, né? A partir do momento que nós, como seres humanos, entendemos o porquê de um comportamento, a gente consegue trabalhar predição, ou seja, eu consigo montar uma fórmula matemática que vai prever aquele comportamento, ou vai evitar que aquele comportamento aconteça. Mas, obrigatoriamente, eu preciso passar por essas fases. Eu preciso ter a visibilidade primeiro, entender o que está acontecendo. Aí eu vou começar a ter um algoritmo, por exemplo, de predição, que a gente começa a entrar em inteligência artificial, e aí eu vou chegar na última fase da indústria 4.0, que é a parte de adaptabilidade. Mas notem que, para mim fazer esse andar até aqui, né, o IoT ele é inevitável. Você nunca vai conseguir chegar na adaptação da sua fábrica, ou seja, a sua fábrica receber informações, a própria máquina se adaptar e melhorar a produção, se você não tiver o IoT. E esse caminho aqui, tá? Vocês não são obrigados a chegar em adaptação, certo? Vai depender da maturidade de cada empresa e vamos lá, de quanto de retorno isso gera para sua empresa, né? Se você olhar que a camada de visibilidade ela gera um retorno muito bom financeiramente falando, olha, eu consegui aumentar minha produtividade em 10, 20% aqui, está me gerando um retorno super, super excelente, né? Pô, legal, você não é obrigado a avançar para a camada de predição, mas o dia que você quiser avançar, você já tem as ferramentas e culturalmente você já entendeu como fazer isso, né? Por isso que é tão importante começar com essa parte de visibilidade. Primeiro, foca em botar o IoT para ver o que está acontecendo na sua operação, né? E um ponto que a gente aborda bastante, você já deve ter visto talvez em outras palestras, conversas e tudo mais, né? Se fala muito que o dado é o novo protagonista, né? O dado é o mais importante. Isso entra bem naquela linha que eu estava comentando, de porquê do IoT, né? Então, o objetivo é eu ter uma grande quantidade de dados, né? E principalmente que esses dados sejam confiáveis, ou seja, que eles não sejam obtidos através de uma pessoa anotando numa prancheta, de uma pessoa digitando num Excel, esse tipo de coisa, porque esse tipo de dado a gente sabe que ele tem margem de erro muito elevada, tá? A gente atende várias empresas, a gente atende hoje todo o grupo Randon, a gente atende BRF, a gente atende recentemente agora também a Ambev, os Minas, entre outras empresas. É muito comum a gente chegar em unidades que têm registro por exemplo, de OE manual, né? Ou que isso é feito através de diário de bordo lá da máquina, esse tipo de coisa. E o gestor me apresentou, olha, não, meu OE aqui é 85%. Eu, pô, cara, 85% tu tá no nível internacional de as melhores indústrias do mundo vão ter esse nível, né? Quando a gente vai fazer a medição real, colocando efetivamente um equipamento lá, medindo e em tempo real me informando como que aquela máquina está performando, a gente vê esse número às vezes cair para 50, para 45, para 60, né? Então, por quê? Porque eu não tenho confiabilidade daquela informação que está sendo registrada à mão ali, né? Como que eu vou ter garantia por exemplo, de uma máquina que produziu de estamparia, daqui a pouco produziu 15 mil peças num dia, de qual é que foi o ciclo dessa máquina? Uma pessoa anotou para mim, como é que eu vou fazer esse cálculo, né? Que horas a máquina parou, que horas voltou, quantas microparadas eu tive nesse meio tempo, por que essas microparadas aconteceram? Foi porque quebrou uma matriz, foi porque, enfim, eu tenho um problema hidráulico na máquina, tudo isso está na mão de um ser humano, né? Então, esse ponto aqui é muito importante. Se vocês quiserem avançar no que tange a indústria 4.0, se preocupem muito em ter uma quantidade abundante de informações, ou seja, ter uma forma de capturar isso de forma ilimitada, mas também que esses dados sejam confiáveis, né? Por mais que sejam poucas máquinas, pô, eu tenho 10 máquinas, 5 máquinas, se você tiver dados confiáveis para trabalhar, você vai conseguir melhorar seu processo, né? Não só quando a gente fala de melhoria, o IoT vai melhorar, eu vou cobrar mais o operador ou qualquer coisa assim. Muitas vezes você vai entender melhor por que a máquina está parando. Muitas vezes pode ser um problema de manutenção,
quem trabalha com injeção sabe, às vezes tu pode ter problemas de, olha, minha ficha técnica diz que eu produzo esse item aqui em 60 segundos, e quando eu vou olhar na máquina, eu produzo 50, às vezes, sou mais eficiente do que minha ficha técnica de engenharia, ou eu produzo em 70, e você vai perguntar para o operador, tá, mas por que está produzindo em 70? Olha, porque se eu faço em 60, eu tenho um problema depois para quando ela sai do molde, né, ela não está curada o suficiente e acaba quebrando a minha peça, né. Então, tem coisas que se você medir, você vai ver rapidinho, né? Você vai conectar um device e vai poder ver em tempo real se efetivamente como é que está a produção da sua máquina e vai ter um dado que você tem total auditoria de que ele está correto, né? E vai lhe habilitar para avançar. Então, foquem muito em obtive as informações, eu preciso armazenar elas em algum lugar, que vai ser um banco de dados, né? Em nuvem, de preferência, e de forma grandes quantidades. Não pode ser. Às vezes o pessoal me pergunta assim: Diego, mas eu tenho um SCADA na minha empresa lá que armazena as informações. O SCADA ele é uma excelente ferramenta, mas em geral, quando a gente fala de SCADA, um servidorzinho que fica dentro da empresa lá armazenando dados, eu não tenho quantidade de a capacidade de armazenar, por exemplo, dentro de um servidor de SCADA 1 milhão de dados por dia. E imaginem depois eu fazer uma consulta nisso, né? Eu quiser um relatório lá de 30 dias de performance de máquina, o sistema vai parar, né? Então eu tenho que ter capacidade, geralmente, de quando eu quero ter visibilidade, de armazenar esses dados em nuvem, sem limite, né? Pô, se eu quiser armazenar lá 100 milhões de dados, eu tenho espaço para armazenar 100 milhões de dados, o custo vai ser baixo e eu tenho dados abundantes, né? Então a gente tem que ter, armazenar o máximo possível dessas informações, certo? E falando um pouquinho de como é que funciona também, quando vocês forem pensar, olha, eu quero pegar minha indústria aqui, eu quero começar a fazer um piloto, quero começar a armazenar dados, quero começar a brincar com a IoT, entender como é que isso aí funciona. A gente tem essa pirâmide que eu gosto bastante de utilizar, que é a pirâmide de dados, né? Que ela explica um pouco para a gente da onde a informação vem, para onde ela vai e o que ela vai nos entregar, né? Então, a base da pirâmide, vocês podem ver aqui que é a parte de sensores, né? Então, e aquisição de dados. O que é isso? Basicamente, se a gente for falar mais focado, IoT, tá? Então, eu tenho algum sensor que está lá na minha máquina, que está na minha fábrica, que está pegando alguma informação para mim e está obtendo essa informação. Quando ele obter essa informação, ele vai precisar armazenar. Então, eu vou precisar de um banco de dados aí para fazer esse armazenamento dessa informação, certo? Como eu comentei, o interessante é que esse banco de dados seja em nuvem, por questão de vocês não terem limite, flexibilidade, entre outros pontos. Você pode ter uma etapa de limpeza, otimização e qualidade desses dados, tá? Ou seja, pode acontecer do seu sensor estar pegando informações incorretas, pode acontecer de você ter exemplos, né? A gente chama de dados, os outliers, né? Quando eu quero fazer uma média, ou quero fazer algum determinado cálculo em cima dos meus dados, mas aí eu vou analisar o ciclo da máquina lá, teve um dia só que eu tive um ciclo de 5 minutos na máquina, de um determinado problema que aconteceu, e outro dia eu tive um ciclo de 50 segundos, de 10 segundos. Mas na média, meus ciclos sempre ficam em 50 segundos, por exemplo. Você pode muito bem tirar esses valores, né, que podem aí impactar negativamente na sua análise. Então, fazer um saneamento dessa base, né? E aí você vai começar a ter os relatórios. Esse relatório, tá? Quando eu falo aqui, pode ser um dashboard em tempo real, pode ser um relatóriozinho que você consegue gerar em PDF lá e fazer análise, pode ser um Power BI, pode ser um Grafana, pode ser qualquer coisa que traga para você os KPIs, né, os indicadores da sua empresa e aqueles que você quer avaliar, né? Se a sua empresa, por exemplo, a gente pega muitas empresas às vezes que o mais importante para empresas nem é fazer cálculo de OE e tal. Para mim performance não é um problema. Vou pegar uma empresa que trabalha daqui a pouco com prensa, e são prensas aí que trabalham na faixa de 1 segundo a 2 segundos, né, por batida. Performance não vai ser um problema para esse cliente em geral, né, porque são prensas automáticas que trabalham com um ciclo baixo. Então, se a prensa trabalhar com 1 segundo, ou 1.2, 1.3, não é o maior problema desse cliente. Em geral, o maior problema dele vai ser a ocupação, né? Quanto tempo do dia a disponibilidade, quanto tempo do dia essa máquina efetivamente ficou batendo lá e botando peças para fora, né? Ou pode ser um problema também de qualidade, né? As peças estão saindo com problema, sendo tortas, ou qualquer coisa parecida assim. Então, você pode focar em trabalhar um indicador que interessa para a sua indústria, né? Vou trabalhar mais em cima de ocupação, vou trabalhar mais em cima de qualidade, que é o meu calcanhar de Aquiles aqui, ou
performance, quando a gente fala de ciclos mais longos aí desse tipo de máquina, né? E aí, por último, lá, se você fizer todo esse caminho aqui, né? Se for subindo essa pirâmide aqui, a gente vai chegar no ponto de poder trabalhar inteligência artificial, machine learning e esse tipo de coisas mais complexas, tá? Não é que isso não seja tão complexo. Quando a gente fala de, por exemplo, machine learning, deep learning, inteligência artificial, às vezes o pessoal acha assim, nossa, é um mega ultra sistema. Na verdade, grande parte dos algoritmos, tá, é estatística, certo? Então é quase como se eu fosse fazer estatística de qualquer coisa. Para mim poder fazer uma estatística, quanto maior a quantidade de dados que eu tenho, menor é a minha margem de erro, né? Então, assim como a gente vê em qualquer tipo de pesquisa aí, seja pesquisa eleitoral, estatística, pesquisas N, pesquisas que a gente vê, às vezes populacionais aí, são estatísticas. Se eu diminuir muito a minha população, por exemplo, eu tenho uma população de 220 milhões no Brasil, eu for fazer uma análise, às vezes, com 2.000 pessoas ou 3.000 pessoas, eu posso ter uma margem de erro muito maior. A mesma coisa acontece quando se fala da indústria. Então, às vezes eu quero fazer uma análise de ciclo, uma análise de qualquer coisa da minha indústria. Se eu tiver só 2.000 dados, 3.000 dados para fazer essa análise, pode ser que meu algoritmo, a minha estatística fique bem ruim, porque eu não tenho dados suficientes para fazer essa análise, né? Por isso que eu comentei também de poder armazenar dados aí na quantidade sem limites de armazenamento, né? Então, tem três tecnologias, tá, que eu considero as mais habilitadoras para a indústria 4.0, tá? São as tecnologias que vão fazer vocês poderem alcançar aqueles outros níveis lá passando a visibilidade, né? Vocês poderem chegar em predição, em outros pontos mais complexos, e inclusive utilizar outras ferramentas da indústria 4.0, tá? Você já deve ter visto em várias apresentações aquela mandala assim, que mostra todas as tecnologias que estão envolvidas na 4.0, né? Essas três aqui, para mim, são as mais habilitadoras, tá? Que são o IoT, ou seja, a capacidade de eu obter informações do mundo físico, das máquinas, né, dos robôs, ou do ambiente que for. A integração de sistemas, tá? Integração de sistemas é o quê? Imagine que eu tenho um RP dentro da minha empresa, né? E eu quero obter, por exemplo, as informações de tempo teórico de fabricação das minhas peças. Eu tenho que ter essa possibilidade. Se eu quiser ter um software MES, por exemplo, lá dentro, possivelmente para mim ter um MES, eu vou precisar ter um MES que tenha uma boa captura de dados, eu vou precisar ter um sensoramento IoT eficiente, eu vou precisar ter uma integração, por exemplo, com o meu ERP ou com outros softwares que eu tenha, por exemplo, daqui a pouco tem um software de nesting, alguma coisa assim que seja importante integrar, então eu tenho que ter capacidade de integrar esses sistemas entre eles e fazer essa informação circular, porque é muito comum a gente chegar às vezes nas indústrias e ver a empresa tem daqui a pouco 3, 4, 5, 6 softwares diferentes, cada um cuida de uma área da empresa. Um cuida da laminação, um cuida de fazer a programação das máquinas de corte a laser, o outro cuida do RP, o outro cuida das ordens de produção. Só que quando eu preciso obter um relatório, por exemplo, uma visibilidade, eu preciso entrar nos 5 sistemas e tirar o relatório um por um, e aí eu vou no Excel lá e faço meu cálculo. Isso não é um ideal, né? Eu preciso trabalhar a integração desses caras aí, e isso é uma tecnologia que já está bem disponível há vários anos, e às vezes a gente subestima ela, né? A gente acha que, não, integração não é tão importante. Não, se você às vezes integrar só as informações que você já tem na sua fábrica, você já consegue tirar um grande resultado. E a nuvem, ela entra como parte importante porque se eu quiser integrar, né, então, o sensoriamento, certo, com outros softwares que eu tenho aqui, praticamente, obrigatoriamente, eu vou ter que trabalhar com estruturas em nuvem hoje, tá? Então, eu vou precisar pegar essas informações e armazenar em algum lugar. Armazenar dentro da empresa, hoje em dia, é uma coisa que acaba saindo muito mais caro, né, do que o armazenar em nuvem, né? E eu ainda estou super limitado. Imagina que a minha indústria hoje ela está armazenando X quantidade de dados, mas ano que vem eu estou me programando para ter mais sensores, evoluir, né? Eu quero continuar um ritmo acelerado. Aí imagina ano que vem você chegar e dizer, pô, eu tenho que comprar um servidor novo, né? Eu tenho que investir vou precisar de mais 3 servidores para capturar essa informação. Então é uma estrutura que não se usa mais muito. Em geral, hoje, quando se fala de IoT, o IoT é internet das coisas, né? Então, sempre tentar obrigatoriamente focar em conectar os equipamentos, as máquinas com a internet para poder armazenar em nuvem, né? Para poder ter um armazenamento ilimitado nesses sistemas.
Um último ponto, pessoal, também sobre o IoT que eu acho legal, se vocês tiverem um tempinho, dão uma olhada nesse pessoal aqui, ó. Eles têm um site, tá? O pessoal da Gartner. É uma empresa internacional, líder em pesquisas não só sobre coisas atuais, mas sobre o futuro, né? Para onde o IoT está indo, para onde o Smart Manufacturing está indo, para onde cada uma dessas tecnologias está indo e quais vão vingar e quais não vão vingar. Essas análises eles publicam todo ano, né? Falando sobre assim, olha, as indústrias daqui a 5 anos as indústrias vão precisar ter tal e tal e tal e tal tecnologia, né? E no último relatório que saiu agora em 2020, né, eles apontaram que o IoT ele está de 2 a 5 anos de causar impactos transformacionais no mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer que de 2 a 5 anos, a gente está aqui, né, a gente está em 21, então entre 23, né, e 25 aqui, dá para se dizer que todas as indústrias teriam que ter iniciativas de IoT ou precisariam, no mínimo, estar buscando ter isso, tá? Sob pena de começar a ficar defasada no mercado, ou seja, ser uma indústria não tão eficiente frente aos seus concorrentes, tá? Então, a gente vê hoje, desde 2016, que é quando a gente começou a trabalhar aqui, várias grandes indústrias vêm fazendo movimentos aí de querer digitalizar seus parques, né? Isso é um movimento de o quê? Eles querem aumentar a eficiência operacional do parque, eles querem que o parque deles seja mais eficiente e eles querem produzir mais com menos, né? É basicamente hoje o que a indústria quer, produzir mais com menos. E o que o Gartner está nos dizendo é que de 2 a 5 anos você vai precisar do IoT se você quiser ter esse passo de produzir mais com menos. Você vai precisar digitalizar obrigatoriamente sua indústria, né? Isso aqui são os números, tá, que ele apresenta de crescimento de valores gastos, tá, com a IoT ao longo dos anos. Esse valor aqui, eles estão em bilhões de dólares, tá? Então a gente vê que em 2020 foram 248 bilhões de dólares investidos em IoT no mundo, tá? Se a gente for olhar para 2025, a gente está falando de 1,5 trilhões de dólares, tá? Investidos nessa tecnologia, de forma que ela cada vez esteja mais próxima da gente, a gente cada vez esteja vendo isso mais dentro das fábricas, né? Então, é um conceito que vem se popularizando demais, até porque às vezes a gente tem a ideia de que o IoT, ou eu colocar IoT na minha fábrica, é uma coisa super cara, que só os grandes podem e tudo mais, e não. Isso era uma realidade que a gente tinha em 2014, 2013, por lá, porque os controladores, os chips eram muito caros, né? Hoje a gente tem dispositivos IoT aí e plataformas e tecnologias com preços super atrativos e super acessíveis aí para empresas de qualquer porte, né? E, pessoal, entrando agora então um pouco nos cases, né? Para a gente ter uma ideia de, ok, legal, o que a gente consegue fazer, então, com tudo isso que você comentou, né? Aqui, pessoal, é um case bem linha metal mecânico, tá? É um projeto que a gente desenvolveu com a Fras-le, tanto na Fras-le quanto na Randon, de controle de eficiência operacional. É legal aqui porque, imagina que a gente botou um hardware dentro das máquinas, tá, do cliente, e esse hardware está controlando lá quantas peças essa máquina está fazendo, né? E junto com isso a gente tem esse HM aqui, tá? Que possibilita para o operador basicamente selecionar ali qual é o OP que ele está trabalhando, para a gente poder fazer os cálculos de disponibilidade, performance e qualidade, tá? Mas a coleta de dado da máquina, de ciclo, contagem e tudo mais, é o equipamento que faz automaticamente. E é legal porque a frase, ela focou um pouco mais em trabalhar a OE, né? Então ela queria ter disponibilidade, performance e qualidade, era importante para eles. Se eu for olhar já mais a estrutura, por exemplo, da Randon Implementos, a Randon ela tem uma grande diversidade de máquinas. A gente tem robô de solda, a gente tem prensa, dobradeira, calandra, enfim, é uma quantidade bem diversificada de máquinas. Eles devem estar mais ou menos com umas 60 máquinas digitalizadas hoje. E o foco deles era trabalhar muito em cima da ocupação das máquinas, então, efetivamente, quanto tempo do dia essa máquina ficava trabalhando e quanto tempo do dia ela ficava parada. E quando ela ficava parada, por que ela ficava parada, né? De forma que eles pudessem digitalizar de uma forma muito rápida essas máquinas. Foi um projeto que ele demorou mais ou menos uns 3 meses para se digitalizar aí umas 50 máquinas, mais ou menos, ali no parque deles de Caxias, né? E já está gerando resultados bem interessantes, né? Eles até publicaram uma matéria
recente, onde eles esperam chegar a ter um ganho de até 10% de aumento de ocupação de máquina. E veja que esse aumento de ocupação não é que o hardware lá está gerando o aumento de ocupação da máquina, não. As pessoas estão tendo a possibilidade de analisar esses dados em tempo real, né? Entender o que está acontecendo com essas máquinas e os motivos que elas estão paradas, né? E atuar nesses motivos, né? Então, se a gente for olhar, a gente está podendo rodar lá um PDCA, que é uma ferramenta tradicional nossa de entender o que está acontecendo, agir em cima daquilo, ver como é que o resultado aconteceu, analisar de novo, agir de novo e ficar girando essa roda de ações, né? O que a ferramenta traz, na verdade, o IoT está trazendo aqui, na verdade, a visibilidade. Está trazendo para as pessoas a visibilidade de um conjunto grande de máquinas que às vezes fica difícil você fazer o controle se você não tiver uma ferramenta que captura essa informação em tempo real, né? Já a frase queria um case mais completo, então ela queria ir até o OE lá para entender certinho disponibilidade, performance e qualidade das peças. E também o IoT é que possibilita que isso venha e que venha com confiabilidade, né? Que é um ponto bem importante. A gente tem um outro case também bem legal que eu gosto de mostrar, porque ele também tem bastante a ver com a parte de metal mecânico, né? Que é um projeto de digitalização do centro de corte a laser e fibra, também da Randon Implements, tá? Em Caxias, onde a gente fez a digitalização de 6 máquinas deles, tá? Então são máquinas de corte a laser, corte de peças, né? São máquinas até, é um centro de estamparia bem grande, quem não visitou e tiver a oportunidade, eu recomendo que visite para conhecer, é bem legal ver esse projeto, é uma das maiores, acho que é a maior centro de corte a laser das Américas, e ele é todo robotizado, né? Então ele faz todo o picking das chapas automatizado, faz o corte e tudo mais, mas mesmo assim a programação das ordens ainda é feita por um operador, né? E nós temos 3 sistemas atuando, né? Eu tenho o sistema das máquinas, que é o que está cortando efetivamente a chapa lá e está me dizendo, olha, aproveitamento está tendo da chapa, quantas peças cortou e assim por diante. Eu tenho o sistema de nesting, que é onde eu programei para fazer o corte, né? E eu tenho o SAP, que é o meu RP, da onde veio as minhas ordens, né? Para mim fazer o corte dessas peças. E o que a gente fez aqui basicamente? A gente não utilizou nenhum hardware, a gente só fez integração de sistema. Então a gente conectou nesses 3 sistemas, obteve as informações para o cliente e montou para ele aí mais ou menos uns 20 dashboards de acompanhamento em tempo real dessa operação. Então eles conseguem ter o controle, quantidade de índice sucata que está sendo gerado, índice sucata que tem gerado por bobina, por chapa, por job, né, que está sendo cortado. Se a programação deles, dessas ordens que estão vindo do SAP, se elas foram programadas na data esperada, ou se elas estão adiantadas, ou se elas estão atrasadas, como é que está a ocupação das minhas máquinas e o OAE delas, tudo isso em tempo real, né? De forma que se eu tenho um problema, eu já consigo agir na hora. E vocês vejam que toda essa informação que ela já estava disponível, né? Então ela já estava disponível para o cliente, só que ela estava em sistemas separados. E a gente sabe que muitas vezes eu preciso cruzar as informações, né? Eu preciso cruzar a informação lá do SAP, que programou a SOP para ser feita hoje, com a informação do que a máquina me disse que efetivamente quando foi feita, né? Assim como eu preciso pegar as informações, por exemplo, nesting, que me disse que ia ter um aproveitamento de chapa de 15% lá, ia ter uma sucata de 15%, e quando eu fui ver na máquina, efetivamente teve 17%. Para mim entender, opa, tá, mas por que eu estou tendo essa diferenciação aqui? Para poder estudar isso e entender por que eu estou tendo uma perda maior de aço, por exemplo, dentro dos meus jobs, né? Então, esse confronto de informações entre sistemas, ele é muito importante, só que fazer isso humanamente é quase que inviável, né? Eu pegar ordem por ordem e ficar fazendo toda essa comparação aí e tal. Até dá para fazer, mas eu sempre vou estar trabalhando com dados de uma semana anterior, né, digamos assim, e aí eu já tenho um problema porque eu já não vou conseguir atuar naquilo que estava acontecendo no dia, né? Digitalização de centros de pintura também é um case também basicamente de integração de sistemas. Então veja que o cliente ele tinha um PLC da Siemens, né, que muitos de vocês já devem ter visto, devem ter nas suas indústrias. Então o cliente já tinha uma máquina que era automatizada e computadorizada, ou seja, ela já tinha um CLP lá, um PLC conectável, mas essa informação como é que ele estava
performando e tudo mais, ficava dentro do PLC. Isso é uma realidade que a gente encontra bastante nas indústrias, que são máquinas que são automatizadas, são computadorizadas, mas não são conectadas, ou seja, eu não tenho essa informação visível em algum lugar. Eu preciso ir lá no CLP da máquina e mexer, ou no melhor dos casos, eu preciso ir lá no SCADA, tentar puxar um relatório, alguma coisa assim. E vocês podem pegar esses sistemas e conectar com eles, né? Conectar com esses PLCs Siemens, Rockwell, Fanuc, enfim, o que vocês tiverem dentro das fábricas, né? E obter essas informações e trabalhar em cima delas, né? Entender, pô, como é que está a minha produção? Quantos itens eu estou produzindo? Qual é o meu turno mais produtivo? Quando que a máquina está parada? Se você já tem uma máquina que tem esse recurso, tem um PLC conectável, você já tem um grande passo, né, no que tange a IoT, porque não deixa de ser IoT, tá? Você tem uma central, você tem um computador que está conectado na máquina, que é o PLC, você basicamente precisa agora pegar esses dados aí e armazenar eles em algum lugar para trabalhar a visibilidade deles, tá? Então você já caminhou bastante no que tange a parte de IoT e o que você precisa agora é começar a ter visibilidade dessa informação, né? Aqui a gente tem um exemplo de, por exemplo, de digital twin, né? Que a gente estava comentando então sobre os gêmeos digitais, né? Isso aqui é um exemplo de onde vocês conseguem chegar, se vocês tiverem informação suficiente. Então, se vocês tiverem informação suficiente da fábrica, você consegue montar uma cópia, né, em 3D efetivamente da sua fábrica funcionando, que é o gêmeo digital, que é o digital twin, né? Então, eu tenho uma cópia digital do meu mundo físico. Quer dizer que eu consigo abrir numa TV ou num notebook e ver, olha, vou ver como é que minha fábrica está performando hoje. Ó, tá aqui, eu produzi tantas carretas, tá, mas qual carreta que está lá agora na produção? Ah, é a carreta tal, e ela está no box tal, e ela se movimentou agora para o box 3, por exemplo. Você consegue ver isso em tempo real. E quando você tem informação suficiente, nesse caso aqui a gente tem 2 anos de informação aqui dentro, a gente consegue, inclusive, predizer, né? Aí começa a entrar nos algoritmos, né? Então veja que o cliente ele se programou para fazer 20 carretas, né? Nesse dia ele já tinha feito 8. Isso é o sistema que está informando, né? O Digital Twin. Então, ok, faltam ainda ele fazer 12 carretas. Mas o sistema também está informando ele que se ele continuar nessa velocidade, ele vai perder 4 carretas, né? Então ele está fazendo uma predição, ele está dizendo, olha, baseado no todo o histórico que eu tenho aqui armazenado da tua produção, baseado na velocidade que tu está trabalhando até agora na tua linha, tu não vai conseguir fazer 20 carretas hoje, tu vai conseguir fazer só 16. E isso poderia ser. Aqui a gente está falando de carreta, né? Porque é o case específico, mas a gente poderia estar falando de uma dobradeira, a gente poderia estar falando de uma injetora, a gente poderia estar falando de qualquer equipamento ou qualquer processo industrial, né? Desde que eu tenha dados suficientes para poder fazer essa predição, né? Geolocalização indoor de pessoas, tá? Também é um uso que está cada vez mais comum de IoT, tá? Muito para quê? Muito focado em segurança do trabalho, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de geolocalização indoor de pessoas para fazer controle de descanso térmico. Então, o que? Essas pessoas trabalham em áreas de frio, então, áreas refrigeradas, congeladas e tudo mais, e uma vez a cada 2 horas, na verdade, a cada 1h40, elas precisam descansar 20 minutos, ou seja, elas precisam ir para uma área com uma temperatura ambiente, né, para fazer o descanso térmico, que se chama, né? Vocês imaginem fazer o controle de daqui a pouco 100, 200, 300 pessoas em uma unidade disso o dia inteiro rodando, né? De 2 em 2 horas está fazendo esse controle, sendo que as pessoas não podem parar juntas, né? Porque se elas pararem juntas, eu tenho uma parada da minha operação. Então eu preciso estar aqui metade ou 1/3 está parado enquanto o outro está trabalhando, e assim isso precisa ir acontecendo, né? É muito difícil e o custo de pessoas que eu preciso para controlar isso é elevadíssimo, né? E também a assertividade, né? Pô, a gente se deparou com casos onde às vezes as pessoas não faziam descanso térmico porque esquecia, né? O cara estava trabalhando lá e tudo mais, com a empilhadeira para cima e para baixo, e daqui a pouco, pô, esqueci de fazer o descanso térmico agora, né? Pô, é um problema de saúde que eu posso estar gerando ali, né? Então, se eu tenho um sistema que está geolocalizando em tempo real, né? Ou seja, está localizando a pessoa no mapinha lá, sabe que ela está numa área fria e notifica ela, olha, Joãozinho, agora tu precisa parar e fazer o teu descanso térmico. É uma excelente ferramenta tanto para o gestor quanto para o próprio colaborador, né? Que está tendo a garantia de cumprir o seu descanso térmico como deveria, né? Para o bem da sua própria saúde e segurança, né? Então a gente vê que a IoT
ela passa também não só por máquinas, mas também por pessoas, né? A gente pode usar a IoT também para a parte de visão computacional, né? Então, vocês imaginem... Aqui eu vou mostrar um caso que se aplica mais a siderúrgicas, tá? Ou, na verdade, empresas que têm movimentação por ponte, tá? Mas, nesse caso, o que está acontecendo? Isso aqui é uma ponte rolante, tá? Cabinada. Então, uma ponte que o operador fica lá em cima, numa cabine, né? E efetivamente, ele não consegue enxergar o que ele está movimentando aqui. Ele sabe que é uma chapa, mas ele não consegue identificar o produto, né? Então, o que foi feito aqui? Foi instalada uma câmera aqui, uma câmera sem fio, que traz para o operador essa imagem. Então, ele consegue saber exatamente qual é o produto que ele está pegando lá embaixo, né? Que é o que ele está vendo aqui, certo? O sistema, ele consegue identificar a partir do que está escrito na chapa qual é o produto pelo código dele, consulta no MES da empresa e informa o operador, olha, esse produto aqui, o código 101010, tu precisa levar lá para a pilha 20B05, né, que é um dos casos do cliente, que é o por processo lá, né. Antes, como é que isso funcionava? Eu tinha um operador de solo, que ia lá, lia o que estava escrito na chapa, voltava para um computador, digitava lá no computador e via, olha, você tem que levar lá para 20B05. Aí ele ia lá com um GIS 20B05, para o operador da ponte lá em cima conseguir enxergar onde ele tinha que pegar a chapa e para onde ele tinha que levar, né? E aí a gente passa a não ter um controle também de para onde ele está levando essa chapa. Se ele pegou da 20 e largou na 20AB e largou lá na 30AC, não sei, eu não tenho controle da ponte, eu não consigo ter essa informação, né? Então o IoT ele é muito importante também para trazer visibilidade sobre as operações, né? Vocês podem usar IoT, como a gente estava falando de câmeras, até para pesagem de produtos, né? Nesse caso que está sendo utilizado o IoT para pesar bobinas através de imagem, né? Então se tira uma foto da bobina, se tira a largura dela aqui, se tira a coroa, certo? E se faz um cálculo aqui de densidade de aço. Eu consigo dizer que essa bobina pesa 12 toneladas com 500 quilos e consigo garantir que a bobina está no peso correto para ir para o cliente, tá? Isso também é um outro uso de IoT que vocês podem fazer, tá? Câmeras de visão computacional para pesagem. E aqui um case bem legal, bem próximo de vocês, tá? É uma prova de conceito que a gente finalizou bem recentemente aí com a frase, tá? Utilização de câmeras de visão computacional para verificação de qualidade de produto. Então, o que essa câmera está verificando aqui? Ela está verificando se tem algum defeito de montagem ou de aplicação, por exemplo, de carimbo nas peças, né? E ela, além de fazer a contagem da produção por referência, se o produto apresenta algum defeito, ela automaticamente joga o produto para fora da linha da esteira de produção, né? Ou seja, eu consigo ter uma garantia de uma inteligência artificial que está fazendo esse cálculo para mim, e eu não estou dependendo de um operador olhar, por exemplo, a minha pastilha ou minha peça que fosse, né, e dizer, olha, essa peça está dentro ou tá fora do que eu espero, né? Então, traz muito mais assertividade. Para vocês terem uma ideia, esse algoritmo aqui, nos últimos testes que a gente fez com eles, ele teve 100% de assertividade nas peças que ele analisou. Anteriormente, a gente tinha conseguido uma assertividade de 99,7% de análise de defeitos, né? Então, a chance de um defeito passar aqui, nesse tipo de sistema, olha, é baixíssima, né? Comparado a gente trabalhar com uma interface humana para fazer essa verificação, realmente é muito baixo, né? Vocês veem que o IoT ele pode ser usado para qualidade, para performance, para segurança de operações, né? Esse aqui é um último case que eu apresento para vocês, tá? Para ter uma ideia também de como isso pode ser útil em outros segmentos, tá? É um projeto que a gente desenvolveu para um cliente da área de varejo, onde o que esse sistema está fazendo? Ele está contando a quantidade de pessoas que está entrando nos provadores da loja, masculino, infantil e feminino, automaticamente utilizando redes 3G, tá? E eu consigo ter certinho o fluxo da loja, de horários que as pessoas estão dentro da minha loja. Eu consigo dizer especificamente para o meu cliente que horas, qual o horário preferido das mulheres ir na loja dele. E a gente consegue identificar claramente o padrão de que tanto que mulheres têm um padrão completamente diferente de homens de horários e dias de ir para dentro das lojas, tá? Assim como o próprio infantil. E isso propicia para o cliente fazer um deslocamento maior de profissionais para atender
o público que vai estar dentro da loja dentro daquele horário, além de garantir a limpeza. Isso é bem interessante, a limpeza dos provadores de acordo com o fluxo. Ou seja, a cada tantas pessoas que passam pelo provador, ele automaticamente aciona a equipe de limpeza que vai lá e faz a limpeza. Diferente de fazer uma limpeza, por exemplo, por hora, né, que é o que a gente está acostumado a trabalhar. É um projeto bem inovador, né, que foi implementado aí em 110 lojas e possibilita para o cliente ter uma inteligência tanto de mercado quanto de otimização de recursos, né? Ou seja, ele só vai gastar produto de limpeza e tudo mais quando realmente for necessário e também para causar o bem-estar do cliente dele, né? Ou seja, o cliente dele nunca entrar num provador que esteja sujo ou qualquer coisa assim por ter passado do horário, né? Pessoal, outros cases, tá, que estão muito próximos a nós também relacionados a IoT, tá? Que às vezes a gente nem se dá conta, mas são IoT. Smartwatch, tá? São produtos que a gente vê aí agora para vender por cento e poucos reais. Hoje você consegue comprar um smartwatch da Xiaomi que consegue controlar seus batimentos cardíacos, sua corrida, uma série de análises. Você consegue ler o WhatsApp pelo celular não, pelo relógio e assim por diante. Com GPS, enfim, uma série de informações para melhorar a sua saúde, né? Esse equipamento geralmente ele vai ser pareado com o seu celular ou nos casos da Apple já tem um chip dentro do wearable que possibilita que esses dados automaticamente vão para a nuvem e você consegue ter uma análise de segurança não, da sua saúde e tudo mais, né? Muitas pessoas já estão trabalhando também com a Alexa em casa, então, pô, eu tenho a Alexa na minha casa, lá ela controla a música da minha casa, ela liga e desliga minhas luzes, ela liga e desliga a minha irrigação da casa. O que é isso? É a IoT, né? É a internet das coisas. É como se fosse um CLP de máquina. Alexa é um CLP, né? Então é um CLP que tem uma interface de áudio, né? De microfone que consegue entender o que você está falando. Mas ela não deixa de ser um CLP industrial que está conectado então na sua casa e fazendo os processos. Você poderia ter uma coisa muito similar na sua indústria, né? Utilizando o conceito de máquinas conectadas, né? Pessoal, vou finalizando então por aqui minha apresentação. Eu espero ter contribuído com vocês e fico aberto aqui aos questionamentos, às perguntas, às dúvidas. Se vocês quiserem falar também questionar sobre cases específicos, situações específicas das indústrias de vocês, tá? Fiquem realmente bem à vontade. Muito obrigado, Diego. A explicação foi bastante elucidativa, bastante esclarecedora sobre o tema. Conseguiu mostrar aí para o pessoal que a conexão, que a IoT basicamente é a conexão entre objetos comuns com a internet, então capacidade ali de estar coletando, armazenando e transmitindo informações. E importante não somente a nível doméstico, né, que normalmente é o que tu falaste ali da Alexa, alguns wearables que são conectados à internet, que na nível industrial vai muito além disso, que está proporcionando um dinamismo muito maior, que querendo ou não leva uma competitividade maior, sendo uma tecnologia habilitadora para a indústria 4.0. Temos aqui uma pergunta do Samuel de Sá, da empresa Regal Beloit. Boa tarde. Relativa à questão do armazenamento de dados em nuvem, existe algum sistema mais indicado? Assim, Samuel, hoje os três grandes players que tem no mercado de armazenamento em nuvem, tá? É a Microsoft com o Azure, né? A AWS da Amazon e Google, tá? São os três grandes players aí que o pessoal mais utiliza e que, em geral, você vai ter um maior nível de segurança e também um custo mais atrativo, tá? Inclusive, você pode fazer uma conta gratuita, se você quiser, tanto no Google, quanto na AWS, quanto no Azure da Microsoft, tá? Eles dão créditos de graça para te utilizar por um período e testar as ferramentas que eles têm, o que é bem legal, tá? Então, você pode ir lá, se inscrever lá no site deles, vai ganhar... Muitas vezes ganha 100, 200 dólares para você consumir em testes, né? E aí você pode ler tutoriais na internet, criar, interagir, tentar conectar, usar IoT Hub, tem um monte de ferramenta aí que dá para usar para tentar entender melhor e até montar um piloto dentro da própria indústria com um custo praticamente zero aí, né? Pessoal, quem tiver alguma pergunta pode se sentir à vontade, abrir o microfone, abrir a câmera, aproveitar aí a oportunidade de estar conversando com o Diego, ainda mais que ele tem experiência prática aí nas empresas da região, né? Então acredito que ele possa estar contribuindo bastante aí com vocês. Boa tarde, Diego, tudo bom?
Boa tarde. Tudo bem. Eu sou Slovan, sou da empresa Suspensis. Sei que vocês fazem bastante trabalho aqui para o Grupo Randon, né? A Castertech aí, com nossos colegas nos comentários sobre isso. Isso é uma coisa, vocês têm algum exemplo, algum case que fala sobre algum trabalho de gestão de demanda que, tipo assim, desde o pedido, quando é colocado o pedido e até o acompanhamento lá no final, a entrega na expedição, foi feito algum trabalho com alguém aqui da região ou uma outra empresa de fora, acompanhando todo esse processo? Só um exemplo, né? Por exemplo, a gente faz normalmente tu faz uma projeção ao longo do ano quanto tu vai vender de determinado produto. E isso às vezes fica muito no achismo, né? Como tu falou ali no início da apresentação. Teria algum caso que vocês fizeram que foi criado tipo uma lógica para que criasse um cenário, uma projeção de produção ao longo de um determinado período e conforme as variações desse período tu conseguisse revisar isso? Nosso especificamente não, tá? Mas eu conheço uma empresa que é especializada nisso, tá? Que é especializada nessa parte aí tanto na parte de sequenciamento, que a gente chama, né, do sequenciamento inicial aí, quanto de predição de demanda, que eles chamam, né? Então ter uma ideia, é mais ou menos isso que vocês querem. Vocês querem prever a demanda que vocês vão ter para poder fazer a programação da fábrica, né? Isso mesmo. É. Isso é... Tem uma empresa especializada, eu até vou ter uma reunião com eles na terça-feira que vem, com o CEO dessa empresa aí, e se tu quiser, Slovan, me passa o teu contato aqui, porque daí eu passo para ele, e aí de repente vocês podem conversar. E eu sei que ele atua especificamente para isso, tá? E ele atende tipo Gerdau, várias grandes empresas, o foco dele é esse, né? Sim. Daqui a pouco ele tem uma solução que já seja aderente aí ao mercado de vocês, tá? Até aproveitando, Diego, enquanto o pessoal está meio tímido hoje, querendo ou não, a maioria das empresas da nossa base são micro e pequenas empresas. Então, daqui a pouco, eles podem achar que não é para eles ainda o IoT, né? E considerando esse tipo de público, Diego, quais que seriam as principais dificuldades para uma implantação do IoT, ou mesmo até para a popularização do IoT a nível Brasil, assim? O que tu vê assim que mais atrapalharia, que é a maior barreira para isso ser popularizado? Assim, ó, se eu fosse olhar em 2016, quando a gente começou a trabalhar com isso, né? O problema que se tinha na época era muito questão de custo. Então, se fosse falar de IoT, pô, qualquer controlador era muito caro, tudo era na faixa lá 5 mil, 10 mil, 15 mil, para te começar a brincar em alguma coisa, né? E isso veio diminuindo, ano a ano, como qualquer tecnologia que a gente tem hoje, né? A gente sabe que é que nem celular, né? Se a gente pensar celular que a gente consumia lá em 1990, o negócio custava $2.000, nem ligava direito, né? E hoje em dia, se tu pegar R$ 1.000 hoje, tu compra um celular que, se eu for olhar hoje, ele tem a capacidade de processamento de 10 vezes o que era um computador da época, né? E se eu for comparar com computadores de hoje, é perigo ter processadores de celular que são melhores com custo mais baixo, né? A mesma coisa vem acontecendo com a IoT, né? Então, eu diria que está numa fase muito, muito legal para a pequena e para a média começar a fazer a adoção, porque os preços já baixaram muito, as soluções já começaram a ficar muito, muito atrativas, né? Lá na época 2014, 2015, 2016, essa parte de armazenamento em nuvem que a gente vem falando aí de Amazon, Microsoft, entre outros, era muito caro, né? Fazer armazenamento de uma máquina na época, eu lembro quando a gente começou a trabalhar com isso, armazenar dados de uma máquina por um mês, dependendo da máquina, custava R$ 1.000 por máquina por mês, né? Era um preço relativamente proibitivo até para grandes empresas, né? E os controladores que se faziam eram muito caros e tal, então inviabilizava muita coisa, principalmente para o pequeno e para o médio. Hoje, você consegue conectar uma máquina na internet com um custo, às vezes, de R$ 90 por mês, talvez menos, né? O controlador que te custava R$ 10.000 hoje está te custando 1.500, 1.600, 1.700, né? E você já consegue ter dados online. E eu acho que para pequena e para média, principalmente eu vejo muito metal mecânico assim, trabalhando para ramo automotivo, tem muita gente do metal mecânico que é especializado também
em produtos de alta qualidade, né? E a gente sabe que o ramo automotivo, ele exige muito isso, né? Então, quanto mais tu consegue garantir a tua qualidade, quanto mais tu consegue garantir teu processo, mais tu consegue vender também para os teus clientes, né? Eles valorizam muito isso. Então, acho que é um passo bem interessante para os fornecedores, muitas vezes essas pequenas e médias, implementarem soluções que melhorem a sua performance e a qualidade dos seus itens, de forma a conseguir novos mercados. Usar isso como um diferencial competitivo. Isso é muito bem visto no mercado hoje. Eu não tenho dúvida, por exemplo, se você chegar para fornecer para Randômica, você diz, pô, não, lá na empresa a gente tem controle de qualidade aqui, ó, a gente usa um sistema IoT para fazer o consumo e você quer vender para eles, eles já vão te olhar diferente. Só, opa, isso aqui, esse cara realmente está preocupado com o futuro e com qualidade, com gestão a longo prazo. Ele é um fornecedor interessante para mim ter na minha carteira. Então, eu acho que é um momento bem interessante para começar a analisar o uso do IoT e dessas tecnologias como um diferencial competitivo mesmo. Chegar a poder falar, e olha, eu, na minha indústria aqui, eu utilizo tecnologia e eu me diferencio competitivamente do meu concorrente, porque eu uso tecnologia, eu sou mais eficiente, minha qualidade é garantida, é melhor do que os outros concorrentes que eu tenho no mercado, né? Pelo tipo de cadeia que se tem na região aí da Serra, que é uma cadeia geralmente de alta qualidade de itens, né, de itens com bom valor agregado e que muitas vezes fornecem, não só Randon, né, mas fornece para John Deere, fornece para uma série de outras indústrias aí que exigem um alto padrão de qualidade. E às vezes, se você não está fornecendo para eles e você gostaria de fornecer, daqui a pouco seja esse o caminho, né? Você ter uma garantia de qualidade e poder bater na porta e dizer, ó, não, eu garanto minha qualidade aqui assim, 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 assim. Possivelmente você consiga fazer esse fornecimento, né? Então, Diego, eu tenho uma pergunta para finalizar. Essa crise dos chips e dos semicondutores, ela tem prejudicado assim o mercado de IoT? Tu consegue prever alguma previsão de quando esse problema vai ser resolvido? Até amanhã nós... Tem prejudicado, tá? A gente tem pedidos hoje, querendo ou não, hoje nosso mercado, o mercado de hardware, eletrônica e tudo mais é totalmente dependente da Ásia, né? Então a gente sabe que chip hoje, processador, esse tipo de coisa, essencialmente é tudo feito na região asiática, né? Seja na China, Tailândia, entre Vietnã, entre outras Índia também, outras regiões que tem ali, né? E a gente está vendo, inclusive, aí montadoras, né? A própria GM, com um problema de componentes eletrônicos, acabou fechando a fábrica temporariamente. Recentemente, agora a Volkswagen também entrou na mesma linha. Parece que a Toyota também vai se posicionar da mesma forma, né? A gente também tem pedidos hoje. Teve um componente, para ter uma ideia, né? Teve uma central de processamento de inteligência artificial que a gente adquiriu na semana passada. E a gente comprou a última unidade que o fornecedor tinha, que é a NVIDIA, né? Então, um player mundial aí na parte de placa de vídeo. Então, a gente pensa, é um player mundial, né? Se tem alguém que tem poder hoje para fabricar chip de processamento gráfico, é a NVIDIA, né? E a previsão de reposição dessa central era de 40 semanas, para poder ter novamente esse equipamento disponível para compra, né? Então, eu acho que a gente vai ter aí um período complicado, né, dessa parte de componentes eletrônicos aí, pelo menos até dezembro, né? Acho que talvez lá por dezembro isso aí comece aí a se normalizar um pouco, assim como aconteceu com o aço no ano passado, né? No ano passado e nesse ano também, né? Teve essa corrida do aço aí, as siderúrgicas sem conseguir entregar aço, praticando aumentos de preço de 30%, 40%, 50% ou mais, né? E eu acho que a mesma coisa vai acontecer com os eletrônicos aí, pelo menos até dezembro, né? Eu acho que só no ano que vem para a gente começar a ter uma normalização desse fluxo de fornecimento aí. Bom, então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Diego, agradecer a tua disponibilidade. A gente sabe que o tempo é bastante precioso, o dia a dia muito corrido. E essa apresentação, então, ela vai estar sendo, está sendo gravada. A gente vai estar disponibilizando, então, a partir da próxima semana nas nossas mídias sociais. E temos as demais ações relacionadas ao projeto do Lean Indústria 4.0, onde essa live faz parte. No mês que vem, então, a gente vai ter uma live sobre Big Data, né, um assunto complementar, também sendo uma tecnologia habilitadora para a indústria 4.0. E um ponto bem importante que
Não é só IoT e tecnologias habilitadoras que vão melhorar a competitividade das empresas, né? É muito importante vocês terem a casa arrumada. Então, Lean Manufacturing, o 5S implantado. Então, para isso, quem tiver interesse, quem tiver conhecer um pouquinho mais sobre o que o Cimex vem desenvolvendo, dá uma acessada ali no nosso site, cimex.com.br/projetos. Conheça as ações que a gente está proporcionando aí para realmente ajudar vocês, porque a gente sabe que a vida de empresário, especialmente no Brasil, ela não é fácil, né? A gente, governo querendo aumentar imposto, questão de matéria-prima complicando, dólar alto, então assim, muitos fatores jogando contra, e o Cimex está aqui do lado de vocês para tentar ajudar no que for possível. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Diego, obrigado pela disponibilidade e até a próxima live. Grande abraço, pessoal. Beleza, Renan, agradeço aí o convite e aproveitando o teu último ponto que tu colocou, tá? Não adianta digitalizar processo errado, tá? Então, com certeza, o Lean aí, 5S, isso aí vem antes do IoT e da digitalização, sabe? Ajeita primeiro o seu processo, garante que ele está certo, que está funcionando bem, depois você digitaliza ele, certo? Agradeço novamente aí o convite de vocês, pessoal. Eu fico à disposição, quem tiver alguma dúvida, quiser bater um papo. A gente está sempre por Caxias também, pela região aí da Serra, e fica à disposição de vocês aí também do Cimex, certo? Um abração aí e bom restinho de semana.